Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. Sábado, pouco depois de 11 horas da manhã, estamos começando o nosso Bastidor CBN desse sábado, horário que você já está habituado com pessoas importantes, pessoas inteligentes, temas não menos importantes, e hoje nós vamos falar de luxo, nós vamos falar do luxo com Mirelle Zanotto, que é mentora, consultora, palestrante. Mirelle, obrigado por nos atender e falar um pouco desse tema. Um prazer é todo meu estar aqui. Quero dar, então, um bom dia para a tua audiência que nos escuta hoje. Vai ser um papo muito gostoso hoje. Eu só quero falar que você fez o Feliz Avesso na TV, do quadro Negócio, Consciência e Resultado, né? Dicas. Isso. Me fala um pouco desse quadro que você fez. Então, esse quadro foi muito interessante porque foi uma iniciativa onde nós levávamos conhecimento, pílulas de conhecimento para pequenos negócios, para que as pessoas pudessem construir valor, melhorar relacionamentos e aí ter mais felicidade com os seus negócios. E isso foram temas que nós abordamos: gestão, estratégias, toda a parte de desenvolvimento de ponto de venda e como orientar também financeiramente os negócios, porque negócio sem resultado não é negócio. Claro. É passatempo. Claro. Eu quero dizer para o nosso ouvinte que a Mirelle, ela é, eu disse, mentora, consultora e palestrante. Dentro dessas áreas de empreendedorismo e desenvolvimento, apesar de eu querer tratar com ela hoje sobre o mercado de luxo. Aliás, você chegou da Alemanha recentemente. O que você trouxe de lá, Mirelle? Então, eu visitei agora uma grande feira internacional do varejo e o que eu vejo é a inteligência de negócio a favor do nosso desenvolvimento futuro. E dentro do que eu vi, um tema importante quando se trata de luxo ou não, é como nós, como empresários, empreendedores e pessoas que agimos nesse mercado, nos capacitamos para não sermos dispensados pela máquina. Essa foi uma grande preocupação. A feira trouxe muitas questões digitais, muita coleta de informação detalhada sobre o que nós fazemos, o que consumimos, como nós nos relacionamos no nosso ato de consumo, e isso tudo gera informação. E hoje, quem tem informação tem um poder. Quem tem informação é rei hoje. Rei. Houve um estudo entre o jornal Valor Econômico e a revista Vogue que detalharam a evolução do perfil do consumidor brasileiro do luxo e do papel da tecnologia na jornada. E tem um monte de coisa que nós vamos falar, mas a tecnologia no luxo, no desenvolvimento do produto, mas também no treinamento para a venda. Então, isso é um grande desafio. O mercado do luxo se apropriou bastante da tecnologia no desenvolver uma cadeia produtiva, no melhorar estoques, na gestão operacional. E, recentemente, nós vimos também isso entrar na criação, na criatividade, ou seja, na área do desenvolvimento da história, né, do emocional que o luxo traz. Então, a tecnologia, sim, hoje ela entra no luxo, ela permeia toda essa cadeia, mas ela tem sido bastante questionada e eu acredito que ela não entre com tanta velocidade ainda naquilo que é só a construção da experiência. Mas ela vai ser bastante direcionada na estruturação de negócios para ter mais resultado. Agora, quando se trata de tecnologia e consumo, Edmo, o luxo, ele precisa do olho no olho, ele precisa do contato e do sensorial para fazer sentido a troca comercial. E a tecnologia nos afasta um pouco disso quando tira o contato humano, mas ela entrega uma explosão sensorial, se bem aplicada, que nós precisamos ficar atentos aos movimentos. E eu queria saber o que tem no Brasil que cresce o luxo mais ao ano do que o mercado internacional. Então,
Uma excelente pergunta. O nosso consumidor do luxo no Brasil, do mercado de luxo no Brasil, ele é um consumidor muito aspiracional. O que significa um consumidor aspiracional ou afluente no segmento do luxo? Nós estamos falando de rendas aí até 5 milhões de dólares e até 30 milhões de dólares. Então, o que acontece? Nós temos muitas pessoas que nós tivemos muito ganho de capital, nós tivemos enriquecimento do nosso país, sim, e essas pessoas passaram a encontrar no produto diferencial do luxo uma forma de pertencimento. E nós acompanhamos também o movimento do consumo, onde pessoas aspiracionais, que compõem uma grande parte da classe média, desejam adquirir o luxo porque tem renda alta. E aí isso leva pertencimento para o seu estilo de vida. É uma forma de pertencer a grupos, é uma forma de pertencer a para determinados locais ou participar de determinado estilo de vida. E isso o mercado brasileiro gosta muito, é um consumo muito específico. O Brasil ensina, inclusive, o mundo o que significa trocas emocionais dentro de ponto de venda. Que quando se fala luxo e fala aspiração, nós temos vetores de influência. Então, acessar o inacessível é o grande negócio do luxo. E quando eu começo a ganhar mais, a população enriquece, a população passa a ter acesso, ela passa a fazer um trade-up no seu consumo, ela passa a acessar coisas que tragam mais satisfação. O Brasil... E o luxo tem esse poder. Claro. O Brasil está começando, está emergindo no mercado imobiliário, que já que o Brasil tem esse conteúdo, essa população ávida pelo consumo do produto de luxo... Sim. Uhum. No mercado imobiliário. Então, Camboriú, Balneário Camboriú, com a torre do Ayrton Senna, nós estamos vendo Sim. torre Aston Martin, Bulgari, Cartier, torres que vêm com padrões, mas muito acima da média. Naturalmente que o metro quadrado disso é mais caro, e que o consumidor paga mais caro exatamente por causa disso. Agora, é um salto importantíssimo essas associações do mercado imobiliário com produtos de marcas tradicionais. Com certeza, até porque a premissa do luxo e dessas marcas que você citou, e tem várias outras, é se posicionar com tradição, com história e com produtos inacessíveis. Quando eu trago essa marca e crio um empreendimento imobiliário, e só para complementar, eu tenho bastante especialização no mercado de decoração e imóveis. Eu sou especialista na parte de decoração de interiores e treino muito o mercado nacional. Então, quando a gente vê uma associação de marca importante no mercado imobiliário, é o pertencimento àquele universo daquela marca. E isso, luxo, é sim 12, 15, 20 vezes mais caro do que o seu similar do mercado. Isso é luxo. Por quê? Mas por quê? Porque ele é raro, porque ele é escasso, porque ele é para poucos, porque ele não está disponível para qualquer um. Então, o crescente do mercado imobiliário, junto com o crescente também da área de jatos, da área da hospitalidade do luxo, que está explodindo no Brasil, isso tudo é para entregar experiências que tragam a personalização e a exclusividade como assinatura. E para isso é para pouquíssimas pessoas realmente. O que destaca muito, e é bom dizer, a gente olha pelo mercado automotivo, no mercado imobiliário, esse mercado tem muito pouco financiamento, quer dizer, os compradores, os clientes, vamos dizer, está aqui na conta e é isso que eu quero, e fim de papo e vamos em frente. Esse mercado está pouco se lixando se a taxa de juros está 15%, está 14%, se é 1% ao ano, não está nem aí. É outra realidade, a gente está falando numa outra realidade, mas o que move realmente esse consumo desse tipo de produto e o crescente, aí vem toda a parte do recheio desses empreendimentos imobiliários também, é que o consumidor desse segmento, ele está tão bem situado e tem tanta condição de acesso que ele vai buscar aquilo que para ele
conversa com aquele momento da vida dele. Então, uma associação de marca de alto padrão, de um imóvel de alto padrão, você citou Camboriú, nós temos outras regiões do Brasil crescendo forte, Goiás também está muito forte nesse sentido, o Mato Grosso aí também bastante forte, crescendo nesse sentido. Então, quando esse consumidor tem acesso, não importa a taxa de juros, porque ele está consumindo por atender ao seu estilo de vida, uma vontade, eu diria que a gente começa a selecionar, e luxo é sobre isso. O luxo não é acessível, o luxo é restritivo, e o luxo faz uma coisa muito importante para o nosso mercado brasileiro. Ele educa o mercado a consumir por beleza estética, por conforto, por serviço, e ele eleva o padrão de capacitação de toda uma indústria que atende a esse empreendimento ou a esse negócio. Então, para você atuar no mercado do luxo brasileiro, para você atuar no mercado do luxo em si, o profissional que atua nessas relações comerciais e os negócios precisam ter conhecimento, precisam estar capacitados, precisam se dispor a conhecer, e isso eleva o padrão significativamente. E quando se trata, então, você citou aí dessas associações de alto padrão, mas dos carros, do automobilismo também, ou dos jatos, e isso move uma indústria enorme no Brasil. Nós, no Brasil, crescemos 2 dígitos. E é importante, porque ela também puxa, né, Mirelle, os produtos médios e baixos. Por exemplo, o automóvel, o que o mercado de luxo coloca de tecnologia, as pessoas sabem e também querem num pouco daquilo no mercado médio ou baixo, né? Então ela também puxa o preço para cima, né? Eu diria que ela posiciona, primeiro ela educa o consumidor a conviver com coisas que são bacanas, bonitas, belas e que funcionam. Depois, nessa linha do puxar, ela eleva o padrão de todo mundo que atua, porque as pessoas que começam a trabalhar nesses empreendimentos, nesses negócios, começam a ter contato com coisas diferenciadas e vão para casa e querem também isso. Isso impulsionou muito a venda, por exemplo, de televisão, de eletrodomésticos, de iPhones ou smartphones. Tudo isso numa camada que não é um segmento do luxo, mas que se dispõe a pagar mais para ter um símbolo que lhe dá satisfação e prazer e lhe coloca no espaço de pertencer também. Então, o luxo, ele eleva o patamar, ele educa as pessoas a um outro nível, mas ele exige também de todos nós cuidado quando não somos os reais consumidores desse segmento, para não nos endividarmos. Porque o luxo traz o endividamento, se você não tiver cuidado nesse processo. Sem dúvida nenhuma. Eu estou com a mentora, consultora, palestrante Mirelle Zanotto, estamos falando do mercado de luxo, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouquinho nós estamos de volta, até já! Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida. Bastidor CBN. Apresentação: Edmo Bernardes. Estamos de volta com o Bastidor CBN, sábado interessante, sábado bonito, sábado gostoso, falando de luxo, com a mentora, a consultora, a palestrante Mirelle Zanotto. E nós falamos de produtos de luxo no primeiro bloco, e vamos falar até o fim, naturalmente, mas tem um mercado que tem se destacado muito, Mirelle, que é o mercado de saúde. As pessoas no mercado de saúde também, aí não é nem uma questão só de luxo, né? É uma questão de você ter uma disponibilidade para a sua assistência com muito mais qualidade, e aí acaba tendo luxo nisso. É muito interessante. Se você me permite, eu só vou fazer uma adequação até para as pessoas entenderem por que a gente vê um grande crescimento a gente chama dessa wellness, né, do mercado de bem-estar
crescer absurdamente. Primeiro que o mundo está envelhecendo, essa é uma realidade. As descobertas também da ciência fazem com que a gente tenha uma expectativa de vida maior. E quando se trata de luxo, e a gente teve uma perda, sim, do consumo, né, do consumidor do luxo mundial, o luxo precisou, primeiro, se redirecionar, voltando para a sua raiz. E qual é a raiz do luxo? A raiz do luxo é a restrição. E se é na restrição, e quem tem acesso hoje a isso é quem tem condições financeiras para tal, e nós estamos envelhecendo, e como eu falei, temos uma economia que nos proporcionou ter acesso a isso, nós começamos a migrar dos bens de consumo, dos acessórios, essas coisas, para o nosso cuidado pessoal, o nosso envelhecer de forma mais saudável. E todo mundo fala agora dos NOLTs, que são os New Old Life Trends, ou seja, essa nova juventude dos 50 a mais do futuro. Por quê? Porque nós nos sentimos jovens, plenos, e se temos condições de acessar e pagar por serviços que nos melhorem e nos mantenham assim, todos nós o faremos, por uma questão de bem-estar. E isso também moveu desculpe, Edmo, moveu uma indústria muito interessante, que é a indústria da meditação, a indústria da conexão com o seu interior, e isso no mercado do luxo hoje explode com centros e clubes de convivência de wellness, de bem-estar. E só para somar aqui o nosso ouvinte, existe uma rede, que é a Rede D'Or, por exemplo, hospitalar, que está em grandes centros, São Paulo, Rio, Brasília, e que esse ano abre uma unidade em Ribeirão Preto, dado ao tamanho do mercado, ao consumo do mercado. Ali anexo ao Ribeirão Shopping, nós vamos ter um hospital da Rede D'Or, quer dizer, não sei como é que vai ser o nome, se vai ser Ribeirão D'Or, qual que vai ser o nome, mas enfim, é um crescimento e um acrescentar mais luxo ainda para a cidade. Eu diria que muito importante esse movimento, porque isso é serviço para a comunidade, serviço de alto nível. Claro. Ô Mirella, eu queria falar sobre memória afetiva, né? Tem pessoas que consomem luxo, por exemplo, conquistei alguma coisa na minha vida, sei lá, ganhei alguma coisa, consegui atingir alguma coisa, consegui ir para a lua e voltar. Aí eu vou para o mercado de luxo e vou comprar alguma coisa que registre aquele momento e que me faça, pro resto da vida, ser marcado daquele episódio com aquele produto. Então, a grande migração do mercado de luxo de bens de consumo, do consumo, é criar experiências. Então, quando você vive uma coisa muito boa ou tem acesso a alguma coisa muito boa, você quer manter isso vivo. O luxo vive dessa memória afetiva. A memória afetiva é você, aqui onde você está, distante daquele momento, porque aquilo já passou, você manter vivo isso. E como é que a gente mantém isso vivo? Às vezes pode ser adquirindo algo naquele momento e que hoje eu posso usar aqui no meu presente, distante daquela experiência passada, ou vivendo experiências hoje em lugares que me lembrem aquilo. Então, isso pode acontecer num restaurante, isso pode acontecer em um evento, isso pode ser dentro de uma loja, comprando um produto. Então, a memória afetiva, ela é adquirida no momento daquela situação, mas ela pode ser revivida e mantida no seu momento presente, através de você encontrar negócios que te despertem a mesma emoção. E isso é algo que eu ensino muito, trabalhar com o sensorial e com a informação que é importante para o cliente, para que isso se torne o nosso ponto de relacionamento e de conexão emocional. Eu estou com a mentora, consultora e palestrante Mirella Zanotto, nós estamos falando do mercado de luxo, e eu queria falar também de autoridade, né? Tem pessoas que impõem, né, a autoridade através de produtos de luxo, seja uma camisa, um terno, um cinto, um carro, um anel, enfim, alguma coisa, né? A autoridade é uma coisa que fica registrado também, né? Completamente, porque quando você usa um símbolo
através de uma marca, de um produto, ou você convive em um determinado espaço, você já se coloca aí num patamar de diferença, porque se você está acessando isso, você não é mais do mesmo, porque o luxo é diferenciação, é distinção. Então, a autoridade, quando você tem aquilo, eu diria que ela está ligada também a uma palavra chamada reputação, né? Porque autoridade e reputação... Eu conheço um livro que escreveu sobre reputação. Eu vou falar agora, porque eu li o seu livro, e até selecionei uma frase que me chama muito, muito ligada a isso que nós estamos falando. Porque quando você fala de autoridade, você também cita aqui que os contatos profissionais de valor não são aqueles que trocam favores, mas sim aqueles que compartilham um propósito. E o símbolo de usar um anel, de usar uma bolsa, de usar algo, faz parte desse universo de pertencimento, de identidade e de valor. E a gente só tem que cuidar na questão da autoridade. A autoridade é quando você você vive, sabe, conhece aquilo. Mas o luxo também tem que ser entendido como uma distinção de poderes. É meio delicado entrar nesse tema, mas ele te outorga poder diante de outras pessoas e de situações. Então, o bom uso dessa simbologia em prol de uma convivência feliz, em prol de uma sociedade melhor, passa a ser uma responsabilidade de todos nós hoje. E o luxo vem se transformando nesse sentido. Ter mais propósito. Não que o luxo não tivesse, porque isso sempre foi a essência do luxo, mas é cada vez mais sair da troca de bens e consumo para experiências ligadas a propósito, a cultura, a reforço de autoridade dentro de um determinado nicho. Por exemplo, é o savoir-faire que todo mundo fala francês, é o saber fazer que te outorga essa autoridade para dizer o que você diz, se posicionar como você se posiciona, e os símbolos de luxo têm isso em si. E quando você usa um símbolo desses, você se apropria dessa identidade. E eu já que é para usar a frase do outro, o mercado é exigente e você é o agente. Exato, esse é o do livro. Muito obrigada por citar. Então, mas é olhar o mercado, né, que é exigente. Ele é exigente na confecção do produto, ele é exigente na distribuição do produto, ele é exigente na embalagem do produto, ele é exigente na exposição do produto, mas o agente somos nós. Isso. Exato. Esse é um ponto que eu trago sempre, Edmo. Por quê? Porque as pessoas que atuam nesse segmento, vamos distinguir um pouquinho luxo e premium. Não sei se a tua audiência sabe bem a diferença disso. É muito importante nós falarmos isso. Por quê? Porque o luxo são produtos realmente muito inacessíveis. Agora nós temos o mercado premium, que ele é muito distante da base, mas muito também distante ainda do luxo. E é um grande mercado que nós temos no Brasil. Porque no mercado premium nós temos produtos que têm produção em larga escala, diferente do luxo, ok? Mas com storytelling, com embalagem e contexto sensorial de marca de luxo. Por isso que nós, no Brasil, somos uma grande referência e eu costumo orientar os meus clientes e nas palestras de que como é importante você se dar conta disso. E onde é que o luxo entra nisso? Como um mestre, como um orientador para qualquer atividade de negócio. Quando você, como agente desse mundo diferenciado, entende o seu papel, se capacita para isso e age em prol do resultado para ambas as partes. Uma venda feliz. Sem dúvida. Nós chegamos ao final desse gostoso bastidor CBN com esse tema de luxo, com essa expoente que é Mirelle Zanotto, que é mentora, consultora, palestrante. Mirelle, muito obrigado pela sua contribuição comigo. Edmo, foi um prazer. Eu desejo um excelente sábado para todos vocês. Muito obrigada. Pessoal, sábado que vem, 11 horas da manhã, você já sabe, você tem um compromisso aqui na CBN com o Bastidor CBN. Até lá! Bastidor CBN. Oferecimento GS Inima Ambiente. Nós cuidamos de água, nós cuidamos da vida. WTC Ribeirão Preto, onde tudo se conecta ao seu mundo. Copema Empreendimentos. Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. SideLog, a mais moderna área para a instalação da sua empresa. Base Química, responsabilidade com a vida.